Eterno Pai Celestial, nós estamos gratos e felizes porque o Senhor nos trouxe ao Teu santo templo nessa manhã de sábado, de forma especial para honrarmos e louvarmos o Teu nome e também para abrirmos a Tua palavra e estudarmos essas incríveis verdades que o Senhor tem revelado para nós nos últimos dias. Convidamos a presença do Espírito Santo que venha habitar conosco, na nossa mente, no nosso coração, abrindo os nossos olhos, à medida em que provamos o mel da Tua palavra, que possa ser doce em nossa boca e que os nossos olhos possam ser aclareados, assim como Jonathan, quando provou o mel, os seus olhos se abriram e ele conseguiu enxergar. Da mesma forma, Senhor, nós clamamos essa promessa para que nessa manhã possamos enxergar aquilo que esteve selado aos nossos olhos através do estudo da Tua palavra. Que a justiça de Cristo venha estar sobre nós, que o Senhor perdoe as nossas iniquidades e que o Senhor assente-se conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar nessa manhã lendo uma passagem que está no livro Grande Conflito, página 380. Eu achei algo fantástico essa passagem, quando a minha esposa nessa semana me abriu os olhos, ou me chamou a atenção essa palavra, porque aqueles que têm se levantado como atalaias nos últimos dias, como mensageiros nos últimos dias, professando carregar a mensagem final de advertência para o mundo, a mensagem da chuva serôdia, são muitas vezes atacados. E nós vamos hoje especificamente tocar num ponto que tem sido atacado de forma muito feroz, principalmente pela liderança de Israel. Eu queria ler no Grande Conflito, na página 380, diz assim: o fato de ser a mensagem em grande parte pregada por leigos era insistentemente apresentado como argumento contra a mesma. Aqui ela está se referindo ao tempo quando os mileritas pregavam as profecias do livro de Daniel e Apocalipse e causavam divisões e separações dentre a comunidade cristã. Ela diz que o fato dessa mensagem ser apresentada por leigos, por aqueles que não tinham cursos de teologia, que não foram para Andrews, ou para La Sierra University, ou para o NASP, ou para outras universidades de teologia, era insistentemente apresentado como um argumento contra essa mensagem. Como na antiguidade, ao claro testemunho da palavra de Deus, opunha-se à indagação: tem crido algum dos príncipes ou dos fariseus? Em outras palavras, por que os pastores não têm acreditado nessa mensagem? Por que os príncipes, os fariseus, os líderes, os presidentes não têm aceitado essa mensagem? Deve ter alguma coisa errada com essa mensagem. Veja que a história ela se repete. E vendo quão difícil tarefa era refutar os argumentos aduzidos dos períodos proféticos, muitos desacoroçoavam o estudo das profecias, ensinando que os livros proféticos estavam selados e não deveriam ser compreendidos. Página 380, Grande Conflito. Ou seja, hoje a história ela se repete novamente. Muitos líderes, muitos grandes nomes dentre o Adventismo têm rejeitado e negado a mensagem. E as pessoas que estão lá fora e escutam a mensagem, elas se perguntam: por que o pastor não tem aceitado? Por que a associação, a conferência geral não tem aceitado? Deve ter alguma coisa errada. Mas porque os argumentos da mensagem, porque é uma mensagem fundamentada na Bíblia e no Espírito de Profecia, é tão difícil refutar esses argumentos que eles dizem assim: olha, essa coisa dos 2.520 anos, dos 7 tempos, isso é coisa selada, isso era coisa para os mileritas, não vale mais.
Não tem nada a ver com a nossa salvação. A mensagem está selada. Veja que a história ela se repete nos nossos dias. Eu queria convidar vocês, nessa manhã, para abrir a Bíblia comigo no livro de Daniel capítulo 9. E hoje nós vamos lidar com um dos temas mais polêmicos e controversos nos últimos anos, eu diria dentro do Adventismo. Nós vamos falar sobre os 7 tempos de Levíticos 26, ou a maldição de Moisés, de Levíticos 26, ou também, como muitos chamam, a profecia do ajuntamento e do espalhamento dos 2520 anos. E muitas pessoas se perguntam, qual é a importância dessa mensagem para nós hoje? Por que vocês ficam falando tanto dessa profecia dos 2520 anos? Onde que está Cristo nessa mensagem? Onde que está a misericórdia e o perdão de Deus nessa mensagem? Onde que está a salvação? Isso não é ponto de salvação. Eu queria mostrar nessa manhã para nós, na verdade, deixar a Bíblia mostrar, deixar Deus falar para nós nessa manhã, que sim, essa é uma mensagem fundamental para nós nos últimos dias. Nós vamos ver isso começando no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Nós vamos começar lendo no verso 2. Daniel, capítulo 9, verso 2. A Bíblia diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Então nós vemos aqui Daniel entrando na experiência de se humilhar perante Deus, de jejuar perante Deus, de se vestir de saco de cinza. O que representa essa experiência que Daniel estava passando aqui para nós hoje? Porque nós sabemos quando o profeta faz parte da profecia, ele representa a geração final do planeta. Ou seja, essa oração, esse jejum e essa busca que Daniel fazia representa a nossa experiência hoje no dia da expiação. Desde 1844, nós temos que nos vestir de saco de cinza, nos proclamar o jejum e também nos humilhar perante Deus. Veja no verso 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Então, Daniel tem orado, estava orando essa oração em cativeiro babilônico, orando e intercedendo pelo seu povo, dizendo: Senhor, nós somos a causa da tua indignação, porque nós quebramos a tua aliança, nós somos espalhados entre as nações. Veja no verso 11. Verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Então veja que Daniel aqui reconhece que o que estava passando com Judá e Israel, o cativeiro que eles estavam presenciando, o sofrimento que eles estavam presenciando, era porque eles mesmos tinham quebrado a aliança que Deus fez com eles. E ele reconhece que essa aliança estava escrito na lei
de Moisés, na lei de Moisés. Veja comigo no livro de Neemias, capítulo 1, porque Neemias também reconhece essa mesma maldição, juramento e as implicações que estavam escritas na lei de Moisés. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, verso 7. Neemias capítulo 1, verso 7. A Bíblia diz em Neemias capítulo 1, no verso 7. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra depois da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, veja que Neemias reconhece também essas palavras na lei de Moisés que diziam que se eles fossem fiéis, eles seriam ajuntados e abençoados, mas se eles fossem infiéis e rebeldes, seriam espalhados pela face da terra. Veja o livro de 2 Crônicas, capítulo 34, porque um outro rei reconhece também essa maldição que estava sobre Israel. 2 Crônicas, no capítulo 34. E esse rei passa pela mesma experiência que Daniel passa quando reconhece a maldição e o juramento escritos na lei de Moisés. 2 Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler no verso 14. 2 Crônicas, capítulo 34, verso 14. A Bíblia diz: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de quem? Moisés. De Moisés. Veja no verso 19. O que o rei faz quando ele escuta essas palavras que estavam contidas na lei de Moisés? Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Micá, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Então veja que o rei Josias aqui, ele reconhece também a maldição contida na lei de Moisés. Mas que maldição é essa? Que juramento é esse que Moisés fez do Pentateuco? Vejam comigo no livro de Deuteronômios, capítulo 28. Deuteronômios, capítulo 28. Que maldição e que juramento é esse contida na lei de Moisés? Deuteronômios, capítulo 28. Nós vamos começar lendo no verso 13. Deuteronômios, capítulo 28, verso 13. A Bíblia diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Eu acho interessantíssimo esse verso, porque aqui Deus promete que se nós guardássemos os mandamentos, se nós fôssemos fiéis, nós seríamos cabeça e não cauda. O que significa ser cabeça e não cauda? Eu penso que o propósito de Deus para a sua igreja, o propósito de Deus para Israel, é que eles fossem o exemplo das nações. Quando eu penso que Deus nos colocaria por cabeça e por cauda, eu penso, quando nós
olhamos restaurantes vegetarianos, por exemplo, restaurantes veganos, porque nós temos essa mensagem há mais tempo do que todos os outros povos. Esses restaurantes deveriam estar na mão de quem? Dos filhos de Deus. Porque somos nós que temos essa mensagem, somos os mensageiros da saúde. Mas quando a gente anda por aí e vai nos restaurantes vegetarianos e veganos, nós vemos que estão na mão de outras pessoas, de outras denominações e muitas vezes de outras religiões. Budistas, hinduístas. Quando você liga a televisão e você vê programas de evangelismo na televisão, nos horários nobres no Brasil, você pode lembrar do R.R. Soares, ou outros mais, da Igreja Universal, por exemplo, que pegam os horários mais nobres para colocar os seus programas evangelísticos. Eu penso que o propósito de Deus é que nós fôssemos a cabeça e não a cauda. Por que ao invés do R.R. Soares, não tem um mensageiro das 3 mensagens angélicas lá? Um adventista do 7º dia, pregando essa mensagem. Porque hoje nós não somos mais a cabeça. Deus queria nos colocar como cabeça, mas por causa da nossa rebeldia, somos a cauda. Veja só o que a Bíblia continua dizendo em Deuteronômio 28. O verso 15. Serás, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Veja no verso 23. Verso 23. E ele começa a descrever algumas maldições. Veja no verso 23. Os teus pés que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Muito interessante, o bronze e o ferro aqui ligados em Deuteronômio capítulo 28. Verso 25, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra ele, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. E aí ele começa a descrever, veja no verso 36, o Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiver disposto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Veja no verso 41. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Veja o que Moisés estava profetizando aqui no livro de Deuteronômios. Pergunta: Israel não foi para cativeiro? Os filhos e as filhas de Israel não tiveram que servir ao rei da Síria, ao rei da Babilônia? Veja no verso 46. Verso 46. E serão por ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. O que serão por ti por sinal e por maravilha? E veja que esse sinal, essa maravilha que a Bíblia fala, diz que entre a tua descendência para quanto? Para sempre. O que a Bíblia está querendo dizer é que essa maldição que nós sabemos que ocorreu com Israel seria para a glória de Deus, para a maravilha, para sempre. O que significa isso para nós hoje? O que significa isso para nós? De que forma que essa maldição hoje, porque a Bíblia diz para sempre, de que forma que ela é uma maravilha para nós? Eu queria que vocês ficassem com essa pergunta na mente de vocês. Porque diz que essa maldição, o propósito dela, apesar de todo o sofrimento, é para que seja uma maravilha, um sinal para sempre, durante as suas gerações para sempre. Veja no verso 64, Deuteronômio 28, 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau
e a pedra. Então, nós vimos que a maldição e as implicações contidas no Pentateuco falam de que se o povo fosse fiel, seriam abençoados por Deus, mas se não fosse fiel, seriam o quê? Espalhados e levados em cativeiro. E essa história do espalhamento e do ajuntamento seria um sinal e uma maravilha durante as tuas gerações, eternamente. Veja comigo no livro de Levíticos 26. Porque em Levíticos 26 nós encontramos, mais uma vez, a mesma história. Só que aqui Levíticos adiciona detalhes importantíssimos para que nós possamos entender o que a Bíblia está querendo dizer. Levíticos capítulo 26. Veja a promessa de Deus primeiro no verso 6, no verso 3. Levíticos 23, verso 3. Levíticos capítulo 26, verso 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Então, se nós fôssemos fiéis, Deus traria o quê? Chuva a seu tempo. Mas, no verso 14, mas se não me ouvirdes, não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, veja a linguagem aqui, a minha aliança, então eu também vos farei isso, porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, que consumam os olhos, atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Isso é uma coisa boa ou ruim? Que Deus está dizendo aqui. A febre, né? A tísica, os inimigos comendo o fruto das nossas colheitas. Isso soa como uma bênção ou como uma maldição? Como uma maldição. Veja no verso 18. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu vos perseguirei a castigar-vos 7 vezes, mas por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como o quê? Ferro, e a vossa terra como bronze. Onde é que nós acabamos de ler sobre ferro e bronze? Deuteronômio capítulo 28. Verso 21. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas, quantas vezes? 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. A segunda vez que é mencionado 7 vezes aqui. Verso 24. Eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei, quantas vezes? 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Verso 28. Também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. É a 4ª vez que nós vemos Deus repetindo 7 vezes. Verso 33. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. A vós estareis na terra dos vossos inimigos, então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Por 4 vezes a Bíblia repete, ou Deus repete, que Israel e Judá seriam amaldiçoados durante 7 vezes. A grande questão está aqui em Levíticos 26. Porque os teólogos modernos dizem que esses 7 vezes aqui não tem nada a ver com o tempo profético. Talvez no português isso não faça muito sentido, mas quando você tem a palavra 7 vezes, no inglês, você tem 7
7 vezes em português, 7 times em inglês. E quando você tem 7 times em inglês, nós sabemos, para aqueles que estudam o livro de Daniel, que Daniel traz uma linguagem parecida também. Daniel fala de um tempo, tempos e metade de tempo. Apesar da palavra tempos, ou time, em Daniel, ela está em aramaico, é uma outra palavra diferente em Levíticos. Aqui temos em hebraico. Os teólogos modernos dizem que não, esses times aqui no livro de Levítico não tem nada a ver com tempo. Em Daniel, sim, quando fala dos 3 anos e meio, dos 3 tempos e meio. Aqui sim tem a ver com tempo, porque a palavra time aqui, ela, em aramaico, ela é usada também para definir um ano. Então essa é a grande controvérsia. Não tem nada a ver, Levíticos 26 não tem nada de profecia. Não tem nada de tempo. Essa é a grande crítica, ou uma das grandes críticas, talvez a primeira grande crítica sobre os 7 tempos. Agora eu queria mostrar para vocês alguns argumentos que vão destruir essa ideia de que não existe profecia de tempo em Levíticos 26. Eu queria que vocês virassem no capítulo 25. Porque no capítulo 25, o capítulo 25 de Levíticos, ele é totalmente a ver com o tempo. Amém. Ele só é tempo, aquele capítulo. É a semana, é o jubileu, é o período, o ciclo de 7. Veja comigo em Levíticos 25. Verso 2. Fala aos filhos de Israel, aqui é Deus falando. Okay? Dize-lhes, quando tiverdes entrado na terra, que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Verso 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dessas 7 semanas de ano te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então veja que Levíticos 25 são orientações de Deus para o povo, para que a cada 6 anos que eles plantassem na terra, o 7º ano seria o ano de descanso da terra. Seria o ano sabático da terra. E eles fariam isso durante 49 anos. 49 anos. Também contará 7 semanas de anos, ou seja, no 49º ano, eles se preparariam para o grande jubileu. A trombeta passaria na Palestina e eles descansariam no ano 50º. Então aqui nós temos elementos temporais de tempo. A semana, o ciclo semanal. A propósito, você sabe de onde que vem o ciclo semanal? Porque se você olha os astros, o Sol marca o ciclo diário. O Sol marca o ciclo anual também. A Lua marca o ciclo mensal, mas o ciclo semanal de onde vem? Eu sempre acreditei como geógrafo que a Lua marcasse também o ciclo semanal. Cada fase da Lua, uma semana. Até que eu fui me debruçar e tentar pesquisar e não fecha. Às vezes o ciclo lunar é 6, às vezes 8, às vezes 7. Da onde que vem o ciclo semanal?
é bíblico, vem da criação. E eu me pergunto, uau, hoje a maioria das civilizações guarda uma semana, ou tem uma semana de 7 dias. De onde vem esses 7 dias? A única resposta plausível que eu encontrei é que é bíblico. Veja que Levíticos 26 trata desse período semanal de 7. Voltem comigo em Levíticos 26. Porque Deus orienta para que o povo guardasse os sábados de 6 anos. No 7º ano, eles tinham que guardar esse sábado. Olha só em Levíticos 26. Porque eles dizem que não tem nada de tempo profético aqui em Levíticos 26. Leiam comigo no verso 34 novamente. Verso 34. Então a terra folgará nos seus sábados. Na verdade, verso 33. Espalhar-vos-ei entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. Ou seja, por que Deus iria espalhar a nação? Porque eles estavam quebrando o sábado. Esse era o mandamento, de acordo com Levíticos 26, que estava sendo quebrado. E por isso que a maldição caiu sobre eles. Veja no verso 43 agora. Eu quero mostrar para vocês que existe uma profecia de tempo aqui. Não os 7 tempos, mas uma outra profecia de tempo. Verso 43. E a terra será abandonada por eles e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. Se nós encontrarmos uma outra profecia de tempo em Levíticos 26, conectadas com os 7 tempos, com a semana sabática, será que o nosso povo começaria a dar mais atenção a Levíticos 26? Eu queria que vocês fossem no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Quantos sábados a terra iria descansar? Porque a Bíblia é clara dizendo que eles foram espalhados porque eles não guardaram os sábados da terra. Por quantos sábados que a terra tinha que descansar? Todos os dias da sua 2 Crônicas, capítulo 36. Segunda Crônicas, capítulo 36. Cuidado, irmão. Quando você vê alguém dizendo que não, no hebraico, essa palavra não significa isso. Eu acredito que nós não precisamos entender de hebraico para compreender a mensagem que Deus nos traz nos últimos dias. Mas, mesmo olhando no hebraico, você vai ver que esses argumentos não têm fundamento. Veja em 2 Crônicas 36. Por quantos sábados a terra teria que descansar? Nós vamos começar a ler no verso 21. Verso 20. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e dos seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Que outra profecia nós temos em Levíticos 26, então? Os 70 anos. 70 anos de Jeremias. Então veja, Levíticos 25 só trata de tempo. Levíticos 26, nós temos os 70 anos em Levíticos 26. Agora, por que nós, muitas vezes, somos tão rebeldes em negar, em atacar os 7 tempos? Agora, eu queria que vocês fossem, eu quero mostrar mais um argumento contra o tempo. Nós não começamos ainda a lidar com a profecia, mas queria primeiro lidar com essa questão do tempo. Em Daniel capítulo 9.
Daniel capítulo 9. Dessa vez eu quero usar concordância bíblica. Vamos usar o grego, o hebraico. Daniel capítulo 9, verso 11. Daniel 9, 11. Veja comigo. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, nós já lidamos com a maldição, Levítico 26. E o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele. Que juramento é esse? A palavra juramento, na concordância, Strong's Concordance, ela é, eu não sei pronunciar, mas Sheboah. E tem um número aqui dizendo 7650, que significa que nós devemos ir nessa outra palavra para saber o significado da palavra ou o juramento. Veja só o que a concordância nos diz. Shaba, ok? Raiz primitiva usada no denominando fazer 7 vezes. Repetindo uma declaração 7 tempos, ou 7 vezes, como um juramento. Veja só, e aí dá um outro número, 7651, que é a raiz dessa palavra juramento, a raiz primitiva dessa palavra. Veja só. Sheba. Cardinal primitivo do número 7. Ou seja, a maldição e o juramento. A maldição lidando com o Israel sendo espalhado e o juramento, o número 7. Ou seja, mesmo usando o grego, o hebraico, nós vemos que a Bíblia é clara. Existe um número 7 ligado a Levíticos 26. Agora, eu queria que vocês fossem comigo no livro de 1 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 11. Que nós vamos começar a traçar aqui esses 7 tempos. 1 Reis, capítulo 11. Porque a maldição era para o Israel inteiro. Nós sabemos que no meio do caminho, o que aconteceu com as 12 tribos? Elas se dividiram. 1 Reis, capítulo 11. Verso 11. Assim diz o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não farei por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, mas uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho escolhido. Verso 29. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. Aías pegou a roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em quantos pedaços? 12 pedaços. Disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o teu reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Então nós vemos o reino rasgado em 2 grupos. Nós temos 10 tribos no norte
capital de Israel, Samaria, e nós ficamos com 2 tribos ao sul, Judá. Capital de Judá, Jerusalém. Norte e sul. Ok? Então, por causa da iniquidade de Salomão, Deus dividiu as 12 tribos em 2 partes. Agora, a maldição de Levíticos 26, a promessa, se eles fossem desobedientes, era para as 12 tribos. Era para as 12. Agora, nós sabemos pela Bíblia que o primeiro dos grupos que caiu foi o norte. Como que nós sabemos isso? 2 Reis, capítulo 17. Segunda Reis, capítulo 17. No verso 2. Na verdade, verso 1. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e ele levou Israel cativo para a Síria e fê-los habitar em Alá e em Ebor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Ou seja, Israel, as 10 tribos do norte foram as primeiras a cair em cativeiro. E esse cativeiro ele começa no ano 723, de acordo com as melhores cronologias bíblicas e de acordo com 2 Reis 17 e também o livro de Crônicas. Primeiro Israel, mas Judá também. A promessa da maldição também se cumpriu em Judá. Eu queria que vocês fossem em 2 Crônicas, capítulo 33. Que ano que Judá cai em cativeiro? Aqui existe um outro argumento contra essa mensagem. E nós já vamos entender o que é. 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler no verso 9. A Bíblia diz: E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para Babilônia. O cativeiro de Manassés, ele se dá no ano 677 antes de Cristo, claro. E antes de Cristo. 46 anos depois, Manassés é levado em cativeiro. Agora, o grande argumento contra essa parte da mensagem é que no verso 12, veja só o que acontece. E ele, quem? Manassés. Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então, os críticos dizem assim, não, essa data aqui, ela não pode servir de
começo dos 7 templos, porque Manassés foi levado em cativeiro, mas ele voltou depois para o seu reino. Ele voltou, ele foi ajuntado novamente. Manassés foi ajuntado novamente. E eles dizem, não, Judá só cai em cativeiro no ano 606, quando Nabucodonosor se destruiu Jerusalém. Mas o que a Bíblia diz com relação a isso? Eu queria que vocês fossem em Jeremias capítulo 15, verso 4. Porque mesmo que Manassés foi ajuntado novamente, veja só o motivo do cativeiro de Judá. Jeremias capítulo 15, verso 4. E essa linha de Judá nós vamos ver que ela focaliza no ajuntamento, enquanto que a linha de Israel focaliza no espalhamento. Nós já vamos ver isso. Jeremias capítulo 15, verso 4. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra. Por causa de quem? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Então, o rei do norte, Nabucodonosor, iria destruir a cidade por causa de quem? De Manassés. Veja no livro de 2 Reis 24. 2 Reis, capítulo 24. Foi por causa da impiedade de Manassés que as maldições caíram sobre Judá. 2 Reis, capítulo 24. A Bíblia diz no verso 1: Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se rebelou contra ele. Esse é o tempo do cativeiro, onde Daniel começa a escrever o seu livro. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon. Amon, Moabe, muito interessante. E as enviou contra Judá para destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de quem? Por causa dos pecados de Manassés. Manassés, em 677, é como se fosse o down payment dessa maldição que caiu sobre Judá. Foi por causa da impiedade de Manassés que Jerusalém acabou sendo destruída no ano 606, aproximadamente. Então, mesmo que eles dizem, Manassés foi ajuntado novamente para o seu reino, e não serve esse ponto para começar a contagem dos 7 tempos, a Bíblia nos diz que, mesmo ele sendo ajuntado, foi por causa de Manassés, a impiedade de Manassés, que a maldição caiu sobre Judá. Ok? Agora, no livro de Isaías, nós vamos começar a colocar alguns marcos importantes ali. No livro de Isaías, capítulo 7. Estão acompanhando? Bem. Isaías capítulo 7. Isso aqui é muito doce. Isso que nós vamos ler agora é doce como mel. Isaías capítulo 7, verso 8. Porém, na verdade, verso 7. Assim diz o Senhor Deus, e isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco será Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Isaías profetizou que Efraim é Israel, um sinônimo para Israel. Isaías profetizou isso, mais ou menos, de acordo com as melhores cronologias bíblicas, no ano 742. De 742
até 723, nós temos 19 anos. Ok? 19 anos. Pergunta. 19 está dentro de 65 anos? Porque a Bíblia diz que dentro de 65 anos Israel seria o quê? Destruído. 19 anos está dentro de 65? Com certeza. Agora, o mais incrível, 46 anos depois, mais traço. 46 anos depois, quando completa os 65 anos, no ano 677, quem que cai em cativeiro? Manassés, Judá. Ou seja, em 65 anos, não só Efraim caiu em cativeiro, mas Judá também cai em cativeiro. Veja que como a Bíblia é precisa. Agora, deixa eu tirar esse 67 para não atrapalhar vocês. O que nós vamos contar agora. Se esse é o ponto inicial, da contagem, se nós contarmos 7 tempos, e a propósito, 7 tempos, quantos anos literais nós temos em 7 tempos proféticos? 2.520 anos. Como que nós sabemos que é 2.520 anos? Porque muitas pessoas não sabem como a gente chega aos 2.520. Tem razão, é 2.520, mas por quê? Por que a gente tem 2.000? Ok, o princípio de ano. Números capítulo 14. Números capítulo 14, verso 34. Princípio de ano. A maioria dos adventistas são familiarizados com esse princípio. Números 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Então, princípio de ano. Vocês podem anotar outro texto também? Ezequiel, capítulo 4, verso 5, que fala do princípio de ano. Então, para cada ano, para cada dia profético, representa um ano literal. Ok? Se nós temos 7 anos aqui, vou fazer continha aqui, 7 anos. Quantos dias nós temos em 7 anos? Na verdade, quantos dias nós temos em um ano? 360. 365, 360. Alguém tem outro palpite? 300. Por que 360 e não 365? Quantos dias tem no ano hoje para nós? 365. Por que quando nós estudamos a Bíblia são 360? Aí vocês podem dizer assim, mas é que os judeus tinham essa contagem. Bom, mas eram os judeus e nós? Como que a gente fundamenta pela Bíblia que o ano bíblico é 360 e não 365? Eu queria mostrar para vocês, talvez vocês já conhecem, mas para os nossos amigos que estão nos assistindo, o livro de Gênesis é uma das formas de nós provarmos que biblicamente um ano são 360 e não 365. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Veja só no verso 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Preste atenção aqui. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. No ano 600, no segundo mês, aos 17 dias.
Agora, no verso 4, do capítulo 8. Capítulo 8, verso 4. Gênesis capítulo 8, verso 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte Ararat. Quantos meses a arca ficou sobre as águas? 7 meses. A Bíblia diz que no 2º mês, e depois no 7º mês. São 5 meses. 5 meses. Agora, quantos dias a arca ficou sobre as águas? No verso 24 do capítulo 7. Verso 24 do capítulo 7. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ou seja, desses 5 meses aqui equivalem a igual a 150 dias. Estão acompanhando? Quantos dias no mês? Você pega os 5 meses, divide por 150 e você tem quantos dias no mês? 30 dias no mês. O mês bíblico ele é 30 dias, não 31. Agora, se você pega 12 meses e multiplica por 30, 360. Então essa é uma das formas de mostrar que, biblicamente, o mês tem 30 dias e não 31 nem 28. E quando você multiplica 12 meses por 30, você tem 360 dias. Então, em um ano, 360. Okay? Um ano, 360. Em 7 anos, você faz 360 vezes 7, você chega a um número de 2.520. Ok? 7 anos, 2.520 dias. Então, se nós contarmos 2.520 anos literais aqui, nós vamos chegar ao ano de 1790. Pergunta: essa data é familiar a nós? Muito familiar. Pelo menos 4 profecias se cumprem em 1798. Essa data aqui é estabelecida na Bíblia quando se fala em profecia. Mais um testemunho de 1798. Agora, se nós contarmos 7 anos aqui embaixo, nós caímos no ano de 1844. 2520. 2520. 1844 é uma data estabelecida e conhecida para os adventistas. Talvez é uma das datas mais importantes, porque é a data que marca o nosso nascimento, profeticamente falando. 1844. Não pode ser um acidente, não pode ser um mero acaso que esses 2.520 nos levam até 1798 e 1844. Agora, eu queria mostrar mais algumas coisas antes de nós acabarmos, para mostrar que essa mensagem é doce. E ela é... Existem tantas coisas que a gente poderia ficar horas aqui. Nós vamos dar espaço para o brother Lucas falar também. Poderíamos ficar horas aqui falando de lições espirituais que nós poderíamos tirar dos 2.520 anos. Mas, queria que vocês fossem comigo no livro de João, capítulo 2. João capítulo 2.
Veja que de 723 a.C. a 1798, a maldição se cumpre para Israel. De 677 a.C. a 1844, a maldição se cumpre para Judá. Quantos anos nós temos aqui entre 1798 e 1844? 46. Nós temos 46 anos. O que aconteceu entre a história de 1798 a 1844? Eu queria que vocês lessem comigo no verso 20, do capítulo 2 de João. João 2, verso 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Quanto tempo levou para que os judeus erguessem o templo? Literal. 46 anos. O mesmo período de tempo Deus levou para erguer o seu templo aqui na terra. O seu templo espiritual aqui na terra. Durante 1798 a 1844, Deus estava preparando um povo aqui para novamente entrar em aliança. Lembram? O ajuntamento e o espalhamento. Israel, Samaria, nunca mais foi povo. Lembra quando Jesus falou com a samaritana e eles tinham problemas que ela dizia: o que é certo, adorar aqui em Samaria ou em Jerusalém? Israel nunca mais voltou a ser povo de Deus, foi espalhado. E a linha de Israel enfatiza o espalhamento. Já a linha de Judá enfatiza que depois do espalhamento eles seriam o quê? Ajuntados. Em 1844, Deus ajunta um povo, não ajunta? Quem é o povo que Deus ajunta em 1844? O povo adventista. O povo adventista. Em 1844, a igreja é ajuntada. Os filhos de Israel saem de Babilônia, das igrejas caídas, e se ajuntam e entram em aliança com Deus em 1844. Recebem a sua lei. Quando que Deus entrou em aliança com Israel? Não foi no Monte Sinai? Não receberam a sua lei também? Aqui nós recebemos a lei, recebemos as instruções do santuário. Não recebemos? Moisés não recebeu as instruções do santuário no Monte Sinai? Veja que o paralelo ele é perfeito. Aí vocês podem perguntar: tá, mas e os dos 2.300 anos? O que isso interfere? Simplesmente não interfere em nada, somente acrescenta, porque sem os 2.520 você não tem a segunda testemunha necessária, de acordo com a Bíblia, para você confirmar os 2.300 anos, que nós sabemos que começa em 457 a.C. e vai até 1844. Essa profecia focaliza o santuário. E essa profecia focaliza o povo do santuário. O povo de Deus que seria novamente ajuntado. Tem muita informação para ser tirada dessa profecia, mas eu queria finalizar analisando duas histórias rapidamente. O livro de Daniel. Porque Daniel é um dos livros que essa profecia está por todos os lados. Todos os lados. E a senhora White diz que nos últimos dias nós temos que comer o livro de Daniel. Que o livro de Daniel, que o reavivamento da verdadeira piedade viria através do estudo de Apocalipse e Daniel. E adivinha o que nós temos em Daniel? Os 7 tempos. Por todos os lados. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Aqui nós temos o sonho de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4.
Veja só, nós vamos ler no verso 13. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e o quê? Espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de quê? Ferro e bronze. Na erva do campo seja molhada com o orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Verso 16, no final, diz: e passem sobre ele, quantos tempos? 7 tempos. 7 tempos. Verso 23, lá no final: e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. O que será que Nabucodonosor está representando aqui nessa história? Dos 7 tempos que passaram sobre ele. Veja no verso 25. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Mais uma vez, pela terceira vez, seriam passados 7 tempos, e Nabucodonosor iria pastar como os bois do campo. Como os bois do campo? Fica com seu dedo em Daniel, vejam comigo o livro de Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Ele seria como um animal, ele passaria como um animal, como os bois do campo. Verso 3. Isaías 1, verso 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Veja que Nabucodonosor representa Israel como uma besta do campo, como um boi. Volte comigo em Daniel 4. Verso 32. E será tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças o Altíssimo domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Por 4 vezes, eu acho que não é uma coincidência que em Levíticos 26 nós temos 4 vezes 7 tempos. Daniel 4, nós temos 4 vezes 7 tempos. Nabucodonosor representa a linha de Judá. Porque nós sabemos o que acontece na história dele. Ele foi espalhado durante 7 tempos. Quantos dias tem em 7 anos? 2.520 dias. Durante 2.520 dias, Nabucodonosor foi pastar como os animais do campo. No final desse tempo, o que acontece com Nabucodonosor? Veja comigo no verso 34. O que acontece com ele? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Verso 36. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Veja que, no final, a glória de Nabucodonosor, e eu me pergunto, qual é o rei que fica 7 anos pastando com os animais, que no final desse tempo volta à sua consciência, os seus conselheiros o colocam na mesma posição que ele tinha perdido 7 anos atrás. E diz que a glória dele foi o quê? Aumentada. Pergunto, em 1844,
a glória de Israel não foi aumentada também com o movimento inerente, com a instituição do movimento adventista de 1844? Não foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus? Você pode olhar Isaías 60, você vai ver que foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. Agora, Nabucodonosor representa as duas tribos do sul, representa Judá, que foi espalhado e foi ajuntado novamente para o seu reino. No capítulo 5 de Daniel, nós temos a história de um outro rei, o neto de Nabucodonosor. Belsazar era o seu nome. E nós sabemos também a história de Belsazar. E Belsazar representa a linha de Israel. Veja no verso 2 do capítulo 5. Nós vamos encerrar com essa história. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estavam em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, e seus príncipes, e as suas mulheres, e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus príncipes, as suas mulheres e suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam no... Que cena! Você imagina Belsazar vendo aquela mão escrevendo, aquela festa, né? Interessante que o Espírito de Profecia diz que Belsazar, sabe quantos anos ele tinha aqui? Ele tinha cerca de 15 anos. E olha a orgia que ele estava fazendo. 15 anos. Bebendo vinho, fazendo orgias com concubinas e mulheres, 15 anos. Às vezes eu me pergunto, o que os jovens de 15 anos hoje andam fazendo? Será que não é parecido com o que Belsazar estava fazendo? Às vezes a gente conversa lá em casa e diz, nossa, a gente não faz nem ideia o que acontece nas noites do mundão aí. Nas noites que um dia nós fazemos parte, mas hoje me parece que a iniquidade ela cresceu tanto. Quando você vai para lugares como Las Vegas, você vê aqueles lugares escuros, as pessoas fazendo bacanais ali, fazendo bebedeiras e sexo e coisas que nós nem imaginamos. 15 anos, Belsazar. Quando ele vê essa mão escrevendo, as suas juntas se relaxaram, Bíblia diz. O que significa as suas juntas se relaxaram? Seus joelhos batiam um no outro, de pavor que ele teve. 15 anos. As suas juntas, no sentido que ele não conseguiu controlar os seus movimentos peristálticos. E veja só, ele manda chamar os sábios, os magos, e ninguém conseguia interpretar o que a mão tinha escrito. E aí vem Daniel, nós conhecemos a história, e Daniel olha para a parede, vê o escrito e diz, meu amigo, acabou, é o fim. O que a mão tinha escrito e Daniel disse? E Daniel pôde logo perceber, olha, é o fim, Belsazar. Veja só o que a Bíblia diz no verso 25. Capítulo 5, verso 25. Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Ou seja, qualquer coisa que estava escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, era um número, porque Daniel diz, Deus contou
o teu reino. Era um número. Verso 27. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Qualquer coisa que Mene, Mene e Tekel representava era um peso, era uma medida de peso também. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O que significa Mene, Mene, Tekel, Farsim? Nós sabemos que Mene, Mene e Tekel, Farsim são pesos e medidas babilônicos. Quando você faz a conversão monetária desses pesos e medidas babilônicos, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, você chega num número muito interessante. Eu queria que vocês fossem comigo no livro de Números, capítulo 3. Porque Mene representam 50 ciclos. Okay? Que é um peso bíblico, uma medida monetária bíblica. Mene representa 50 ciclos. Okay? Mene, Mene são 2 vezes 50. Mene, Mene. Tekel representa um ciclo. O Farsim representa a metade de Mene, representa 25 ciclos. Isso se você tem uma Bíblia com pesos e medidas no verso, você pode conferir. Você pode conferir, porque Mene são 50 ciclos, Tekel 1 ciclo e o Farsim 25 ciclos. Agora, em Números capítulo 3, Números 3, verso 47. Tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, os tomarás. E 20 gueras o ciclo. Ou seja, quanto que vale um ciclo? Um ciclo é igual a 20 gueras. Um ciclo igual a 20 gueras. Se nós pegarmos esses 126 ciclos aqui, multiplicarmos por 20, 126 ciclos, multiplicados por 20, nós chegamos no resultado de 2.520. Por isso que quando Daniel olhou aqueles números, ele disse, Belsazar, é o fim. E as pessoas perguntam, qual a importância dessa mensagem para os nossos dias? Qual é a importância dos nossos dias? Eu queria finalizar dizendo isso. Eu pelo menos vejo duas, existem mais, muito mais, mas 2 razões fundamentais da importância dessa mensagem. Primeiro, 1844, estabelece 1844. Essa data aqui é uma das datas mais atacadas pelo mundo evangélico. O que aconteceu em 1844? Não aconteceu nada. É coisa da cabeça de vocês. Foi um desapontamento lá dos mileritas. Mas nós temos, com 2.300, nós só temos uma testemunha. E a Bíblia diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o fato. Com os 2.520, nós temos o segundo testemunho para estabelecer que a Igreja Adventista é o Israel espiritual.
É o povo com que Deus entrou em aliança em 1844. Por isso, tudo que os profetas escreveram para Israel se aplica também para nós, porque nós somos o Israel espiritual. A senhora White diz que os profetas escreveram mais para os nossos dias do que para os seus próprios dias. E nós somos o Israel espiritual. E esse começo da corrente profética ajuda-nos a entender essa questão. Segundo, quando nós vermos a mão escrevendo na parede, e quando nós vermos os 2520 aparecendo de novo na história, o que isso significa? Significa que o tempo probatório está prestes a acabar. O que aconteceu com Belsazar? A Bíblia diz, naquela mesma noite, ele foi morto. E o rei Ciro conquistou Babilônia. Quando nós vermos a mão escrevendo na parede, quando nós vermos novamente os 2520 aparecendo na história, isso significa que o nosso tempo probatório também está finalizando, está acabando. Existem muitas lições, existem muitas verdades na palavra de Deus, mas existe uma verdade presente, e essa é a mensagem que nós devemos pregar hoje. E essa mensagem aqui, essa profecia, é o começo da corrente profética. E sem o entendimento dos 2520, você não consegue desvendar a corrente profética dos últimos dias. No momento que você entende essa profecia, você vai ver que ela aparece ao longo da Bíblia inteira. Eu queria que você anotasse e lesse depois Ezequiel 37. Nós não temos tempo agora, mas Ezequiel 37 fala de que Deus juntaria 2 gravetos, Judá e Israel, e combinaria num graveto só, eles seriam um povo. Quando que esses gravetos foram juntados? 1844. Leia a Bíblia com outros olhos depois que você tem o entendimento dessa profecia, que você vai ver que versos que você nunca entendia, que você nunca parou para pensar, eles criam, eles ficam com uma forma de uma verdade muito preciosa para os nossos dias. Vamos finalizar com uma oração. Queria que você tirasse um pouco o apagador para não dar uma tomada. Quem pudesse avaliar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque o Senhor venceu para abrir o livro de Daniel ao nosso entendimento. Obrigado porque o Senhor nos confiou essa luz tão preciosa e solene, nos chamando das trevas, Pai, para nos tornarmos atalaias e mensageiros da Tua Palavra. Ó, que responsabilidade nós temos, Pai, assim como Daniel, que o Senhor nos faça sábios para que possamos entender o que a mão escreve na parede e sabemos que o nosso tempo probatório está curto. Ó Pai, que o Senhor continue constantemente abrindo a Escritura ao nosso entendimento, a fim de que possamos adquirir a experiência necessária para encerrar o nosso tempo probatório nessa história desse planeta. Que o Senhor continue conosco, nos santificando e nos abençoando, ao continuarmos na Tua presença. É minha oração em nome de Jesus.